E aí, meus adultinhos, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, tá começando o podcast do Quase Adulto. Hoje eu quero discutir um pouco com vocês sobre o porquê que os podcasts de conversa dão tanto sucesso, porquê que estão tão bem, né, nessa fase maravilhosa que a gente tá vivendo de podcasts no Brasil e porquê que eles foram revolucionários para a indústria de podcast. Esse é o assunto de hoje, fica aí, vem com a gente, vai ser um episódio bem curtinho, mas bem para resumir o porquê que o Flow é tão grande, porquê que o Podpah é tão grande, porquê que outros podcasts também de conversa são tão grandes, muito inspirados no formato do The Joe Rogan Experience, do comediante, comentarista de UFC e podcaster mais bem sucedido, pelo menos na minha opinião, e eu acho que em números também, Joe Rogan. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, então senta aí e vem com a gente. No ano passado, o Flow ficou muito grande, coisa assim, de dominar o em alta no YouTube e conseguir construir uma relevância muito grande no cenário comunicativo do Brasil. A partir do momento que eles começaram a movimentar redes sociais, pedindo gente, o pessoal pedindo para ir no Flow, o pessoal falando do Flow, o pessoal discutindo a relevância do Flow, principalmente para eleições municipais de São Paulo, por exemplo, quando eles trouxeram o Guilherme Boulos, foi um episódio sensacional e realmente esse tipo de formato começou a ser visto com mais respeito também pelos outros. Por quê? Primeiro que esses formatos de podcast, eles são comumente formados por uma mesa, uma pessoa conversando com outra pessoa sobre algum assunto aleatório, na maioria das vezes nada definido e algo bem descontraído, papo de boteco entre amigos. E esse formato ele é tão revolucionário porque ele coloca o ser humano numa posição de conforto absoluto e de tranquilidade, sem muita pretensão de querer complicar o cara. Não é isso que eles estão querendo, né? Não é isso que esses podcasts Flow, Podpah, eu não vou falar todos aqui porque talvez eu seja injusto com um ou outro, mas o Eu Fico Louco, do Christian Figueiredo. Esses formatos, eles têm essa característica de colocarem as pessoas em uma situação extremamente confortável só para sentar e conversar como se fosse um papo de boteco entre amigos. E por que isso é tão importante? Por que foi tão importante e continua sendo? Primeiramente que ele conforta o convidado, ele conforta as pessoas que estão fazendo aquilo, ou seja, não precisa realmente de uma preparação muito grande para receber uma pessoa, e nem a pessoa mesma precisa de uma preparação muito grande com o que ela vai falar, o que ela pode, o que ela não pode falar, a não ser que ela seja uma pessoa mais rabo preso, às vezes uma pessoa muito polêmica, isso acaba ficando mais da personalidade de cada convidado, mas é revolucionário muito por causa disso, porque ele coloca essas pessoas numa situação de extremo conforto. Então, esse conforto que a gente vê lá na tela do YouTube, quando o Monark, o Igor e algum convidado estão conversando com, sei lá, com o Freud, ou com o Guilherme Boulos, ou com o cara do Space Today, que é o Sérgio lá, que é um cientista super da hora. E o Podpah, por exemplo, quando chama o Djonga, quando chama o Dexter, quando chama vários rappers e várias pessoas influentes da cultura de periferia, que é a cultura dos meninos, né, do Igão e do Mítico, isso humaniza tão bem as pessoas e humaniza tanto o tratamento que elas têm umas com as outras, que chega um momento que eu acredito que eles não saibam ou esqueçam, né? Na verdade não é que não saibam, mas eles esquecem que estão sendo gravados. Uma vez o Maurício Meirelles foi no Flow e falou isso, que tem hora que a gente tá aqui conversando e a gente fala, e por um momento eu esqueço que a gente tá sendo gravado e tem milhares de pessoas assistindo. E é isso que é maravilhoso, porque começa a se ver humanidade e muita naturalidade nas pessoas. Você humaniza as pessoas de uma forma incrível, então você vê a pessoa quase que crua. E realmente aquilo é a pessoa. Talvez alguma pessoa ou outra consegue manter um personagem por um tempo, fica ali falando de um jeito e aí liga as câmeras, é outra pessoa.
Mas na maioria dos casos não, porque personagens acabam sendo insustentáveis em certas horas. E em algum momento você vai fazer algum comentário besta e tá tudo bem, entendeu? É humano, tipo, isso deixa de endeusar as pessoas. E coisas que a edição muito trabalhada faz, a manipulação da mídia e essas coisas acabam dando a informação que eles querem dar, sabe? Tipo, em alguns momentos eu vi, tipo, muitos artistas que foram no Podpah ou no Flow mesmo dizendo: cara, eu gosto daqui porque aqui a gente não tem compromisso nenhum com imagem e essas coisas. Tipo, não é que não tem compromisso com imagem também, é tipo, eu não tenho compromisso de medir as minhas palavras com tanta exatidão quanto em qualquer outro formato. E eu acho que isso é extremamente atrativo para os ouvintes, porque no momento de pandemia que a gente não tá tendo conversas com as outras pessoas com tanta frequência, ver uma pessoa interessante conversar e estar ali disposta a um assunto, seja ele político, religioso, polêmico ou até experiências de vida realmente, tudo isso nos volta para os momentos que estávamos com os nossos amigos antes da pandemia e tendo conversas extremamente interessantes num final de festa ou em filas de bares ou filas de restaurantes ou filas de refeitórios em que a gente se pegava conversando com uma pessoa que a gente nunca viu na vida, que a gente não sabe nada e que só flui, e as coisas fluem, e a conversa flui, e é interessante, às vezes a gente forma amizades assim, em momentos aleatórios. Como eu vejo o pessoal se formando, muitos amigos ali com o pessoal do Flow, que um dia eu quero fazer um episódio mais específico sobre cada podcast, porque eu acompanho bastante, mas a gente vê muito que eram só, tipo, 3 moleque de bosta, né, tipo, o Flow tipo, o cerne do Flow é meio o Monark, o Igor e o Janzão. Que hoje eles são amigos de caras que eles acham muito foda, tá ligado? Tipo, o Vintage Culture, o Freud e entre diversas outras personalidades que, tipo, às vezes parecem inalcançáveis. E quando eu assisto, agora partindo um pouco pra minha experiência, quando eu assisto essas pessoas que eu acho tão interessantes e às vezes não tipo, em si sejam interessantes, mas que tem um conteúdo muito interessante pra mostrar e muito humano e muito sincero, porque em algum momento eles vão estar falando sobre algum filme e aí a pessoa fica tipo, sei que filme qual que é. Não, nesses podcasts, na maioria das vezes a pessoa vai falar, não, nunca vi, não sei o que é, e tipo com humildade e sinceridade. Isso é lindo, porque é raro ver as pessoas tão puras assim, entendeu? E acho que é uma coisa que esses podcasts alcançam muito bem. Cada um com sua particularidade, cada um com seu público, cada um com sua proposta, cada um com seu ritmo, cada um com sua característica, mas todos eles me dão essa sensação de que eu tô na conversa também, sabe? E tipo, eu tô ali, eu tô aprendendo, eu tô absorvendo alguma coisa, eu tô aprendendo com pessoas que não estão dizendo nada especificamente, sabe? Tipo, não estão palestrando na maioria das vezes, não estão me dando uma aula, eles só estão falando sobre a vida e sobre as coisas que eles acham importantes, sobre as coisas que eles não acham importantes, opiniões, brigas, discussões, tudo isso a gente encontra nesses podcasts de conversa e acaba que é tão famoso por causa disso, porque a gente sente falta. Né? A gente sente falta de estarmos numa roda igual essa e ver que o sucesso deles está sendo tão grande por fazer algo que é tão simples, que é sentar e conversar, é uma coisa muito revolucionária, porque isso faz a gente pensar que realmente a gente precisava ver as pessoas o mais natural possível e o mais humano possível, porque isso também te torna importante, tá entendendo? Porque isso te torna... É normal pra você que tá ouvindo errar, porque agora você tá vendo ali a pessoa errando, tá ligado? A pessoa que nas entrevistas sempre tem o que falar, a pessoa que sempre tem um script pra seguir, e ali não, ali você tá vendo a pessoa realmente como um ser humano, e isso acaba te nivelando e te deixa extremamente confortável com o seu próprio ser. Eu me descobri muito nesses mundos de podcasts que eu ouvi, é óbvio que eu ouço mais uns do que outros, mas esse tipo de formato de conversas e de trocar ideia cara limpa, é revolucionário, muito por causa dessas coisas que eu falei aqui. Claro que ainda há outras coisas para abordar sobre esse assunto, a gente pode problematizar, a gente pode
melhorar, a gente pode assumir posições e pontos de vista diferentes, e é por isso que eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse assunto, se vocês querem mais episódios assim, bem curtinhos, só pra gente falar sobre o assunto o mais rápido possível, assim. Eu tô meio que gravando isso aqui num tiro só, e saber se vocês gostam desse tipo de formato, desse tipo de conteúdo. A gente pode acabar aprofundando num ou outro. Então, por favor, mandem mensagem lá pra mim no @oquaseadulto no Instagram. Você pode tá tranquilo pra ir lá conversar comigo. Eu sou super acessível, pelo menos por enquanto eu não tô famoso. Tô brincando, eu pretendo continuar acessível ao máximo. Eu gosto muito de vocês que me ouvem, a gente tem uma comunidade muito legal aqui. Então, por favor, interajam comigo, vai lá, comenta nos posts, enfim. Fiquem à vontade, tá? Muito obrigado, tá, por ter ouvido até aqui. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês sintam-se abraçados nesse momento difícil que a gente tá vivendo no Brasil e no mundo. Então é isso, se cuidem, sigam a gente, vai apoiar a gente lá no Apoia-se, por favor. Esqueci de falar no começo do episódio, mas é isso. Apoia-se/oquaseadulto, tá lá na descrição também. Beijo, galera, tchau.